Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Queridos irmãos, o tema dos jovens aqui, dos adolescentes, é avivamento. E eu particularmente acredito que nós estamos em vias de viver um grande avivamento. Eu creio que um grande avivamento de Deus está chegando para a sua igreja. E eu creio nisso, em primeiro lugar, porque eu vejo no mundo um movimento neste sentido de avivamento. Eu dou aula nas segundas-feiras à tarde para alguns irmãos que moram na Europa, através do Google Meeting, através da internet. E lá eu tenho percebido, através dos relatos dos irmãos, o que Deus tem feito na Europa. Fala-se de uma Europa pós-cristã, mas no meio daquela Europa pós-cristã, existem ali manifestações de Deus avivando a igreja. Isso na Alemanha, isso em Portugal e isso na França, que são os irmãos com os quais eu mais trabalho. Recentemente, nós tivemos também lá na Universidade de Augsburg, nos Estados Unidos, os irmãos acompanharam isso, quando foram fazer um culto devocional pela manhã, o poder de Deus tomou os jovens e aquele culto durou mais de um mês, um culto ininterrupto, onde as pessoas não conseguiam ir para as suas casas. Então, mesmo nos Estados Unidos, onde se fala hoje de um estado norte-americano ateu, ainda assim Deus está soprando e promovendo um avivamento. Eu tenho amigos meus, inclusive, que eram pastores lá no setor 10 e que trabalhavam ou trabalham numa multinacional, e essa multinacional tem uma filial em Dubai, nos Emirados Árabes. E lá nos Emirados Árabes, esse pastor amigo voltou agora e compartilhou conosco num café de pastores ali, que lá nos Emirados Árabes, Deus está fazendo uma obra extraordinária. E mesmo havendo um cerceamento da liberdade religiosa, mesmo havendo uma perseguição à manifestação de fé cristã, ainda assim Deus está trabalhando no Oriente Médio, Deus está trabalhando no mundo árabe e promovendo uma grande e maravilhosa obra. Eu creio que isso é sinal de que se avizinha um grande avivamento para nós. Eu tenho um colega pastor que foi pregar agora lá em Bogotá, na Colômbia, e ele voltou de lá com relatos muito sensíveis e sérios a respeito de que Deus está chacoalhando os colombianos com o poder de Deus. E quando a gente pensa aqui no nosso país, eu também vejo esse movimento. Pela misericórdia de Deus, eu prego em muitos congressos. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver. Ontem à noite eu preguei, estou pregando agora, vou pregar à noite, pregar amanhã, pregar à noite, amanhã. Então eu prego em muitos congressos, São Paulo, Grande São Paulo, interior, e eu tenho me deparado com uma coisa que tem acontecido, que é praticamente um fenômeno. Eu tenho tido a necessidade de preparar muitos sermões e muitas mensagens e muitos ensinos a respeito do tema avivamento. Por quê? Porque só esse mês de agosto, esse aqui é o 4º ou 5º evento que eu prego, cujo tema é avivamento.
isso mostra um despertamento, isso mostra um anelo, isso mostra um desejo. Por isso eu acredito que Deus está para derramar sobre nós um grande e maravilhoso avivamento, porque há esse movimento mundial em torno do avivamento. Agora eu acredito também que Deus vai derramar um grande avivamento, em segundo lugar, porque Deus prometeu através da sua palavra, conforme foi lido aqui em Joel 2:28, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito. Qualquer escatólogo, qualquer estudante das Escrituras que conheça minimamente as profecias bíblicas, sabe dizer que esse nosso tempo aqui, ele pode ser caracterizado como o tempo do fim. E esse tempo aqui pode ser caracterizado como o tempo do fim, porque muitas das profecias escatológicas proferidas no conteúdo apocalíptico do Antigo Testamento, ou proferidas na própria palavra ou no próprio sermão escatológico de Jesus, ou proferida nas revelações escatológicas das cartas e também do Apocalipse, quando nós lemos o tempo do fim à luz da Bíblia e comparamos isso com o nosso tempo, nós chegamos à conclusão que nós facilmente podemos caracterizar os nossos dias como os tempos dos fins. E é nesse tempo dos fins que Joel, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Deus, tomando a sua boca, falou a todos nós: neste tempo do fim eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós temos o silogismo, que é o que? É a lógica, né? Quando eu digo assim que todos os Fuscas são azuis e esse carro é azul, logo eu depreendo que ele é um Fusca, porque isso tem a ver com a lógica. Todos os Fuscas são azuis e esse carro é azul. Ora, se todos os Fuscas são azuis e esse carro é azul, então esse carro é um Fusca. É a lógica, é o silogismo. Se esse nosso tempo é o tempo do fim, e se no tempo do fim Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, então há um avivamento de Deus chegando para nós. Há um avivamento de Deus sendo derramado sobre nós. Deus vai derramar um grande, apoteótico e maravilhoso avivamento. E quando nós olhamos para avivamento, à luz de Abacuque, o que nós percebemos? Nós percebemos que o avivamento, na concepção, na teologia e no tempo de Abacuque, está atrelado, está entrelaçado, está preso a algumas condições. Uma das condições que Abacuque descreve aqui é ouvir a palavra. Veja o que Abacuque fala aí na parte A do capítulo 3, versículo 2 de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento se não houver a exposição da palavra. Não existe avivamento se não houver a leitura da palavra. Não existe avivamento se não houver a meditação na palavra. Não existe avivamento se não houver estudo sistemático da palavra. Não existe avivamento se não houver percepção dos detalhes da palavra, desejo pela palavra, amor pela palavra, apego à palavra. O que resulta no avivamento é exatamente a vinculação que temos com a palavra de Deus. Geralmente entende-se que a palavra deve ser reduzida a um grupo erudito. Lá na escola teológica eu não concebo essa ideia. Alguém diz que a palavra deve circunscrever-se aos homens do púlpito, que devem manejar bem a palavra, mas Paulo diz que para nós é necessário haver um empenho maior na palavra, mas é responsabilidade de toda a igreja, desde o menor até o ancião, esse apego, esse anelo, aleluias, essa leitura, esse estudo, essa meditação, aleluias, e colocar a palavra de Deus na mente e no coração. Por quê?
Porque nós só teremos avivamento se houver a palavra de Deus, a palavra cantada, a palavra orada, a palavra ensinada, a palavra escrita, a palavra tomando a nossa camiseta, tomando o nosso coração, tomando a nossa mente, tomando a nossa alma, a palavra tomando os nossos stories, a palavra tomando os nossos status, a palavra tomando a nossa timeline, a palavra tomando os nossos perfis, a palavra tomando as nossas falas, a palavra tomando as nossas playlists lá no Spotify, lá no YouTube. A palavra de Deus precisa nos envolver. Por quê? Porque Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Acusam a nossa geração de ser uma geração larga, mas rasa, sem profundidade. Eu quero ir contra esse diagnóstico e dizer que aqui estão os jovens da palavra. Levante a Bíblia, por gentileza. E se você não tem a Bíblia impressa, levante o seu celular, por favor. Se o aplicativo da Bíblia, da YouVersion, está aí no seu celular, levante o seu celular em nome de Jesus e faz assim, ó, e diga: eu sou da palavra, eu amo a palavra, eu quero viver à luz da palavra de Deus. Não importa se você tem a Bíblia escrita, isso é de menor importância. Não importa se você ainda cultiva o velho e glorioso hábito de levar a Bíblia debaixo do braço, isso é de menor importância. O importante é que você ouça a palavra, que você tenha a palavra na sua mente, que você pense biblicamente, que você responda à luz da palavra, que você entenda a palavra, estude a palavra e ame a palavra de Deus. É a palavra, irmãos, é a Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós, as Assembleias de Deus, somos acusados de sermos irmãos que desdenham da palavra, mas isso é uma mentira. Isso é próprio de quem não frequenta os nossos cultos, porque aqui, desde a oração inicial até a bênção apostólica, é um ambiente tomado pela palavra, tomado pelas Escrituras, tomado pela palavra. Eu ouvi a tua palavra. Aleluia. Não existe avivamento sem que a palavra de Deus corra livremente entre nós. Aleluia. Há essa concepção de que o jovem não é capaz de desenvolver-se intelectual e teologicamente. Eu rechaço essa verdade também. Por quê? Porque eu entendo que Deus tem para nós jovens mestres. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz lá em Joel capítulo 2, do 28 em diante, ele diz assim: e os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Geralmente é assim: o velho tem visão, porque ele já viveu muito na vida, e o jovem tem sonho. Mas quando o Espírito desce, essa lógica inverte, e o velho tem sonho, e o jovem tem capacidade intelectual, capacidade de arrazoamento, capacidade de intelecção, capacidade de crítica, capacidade de percepção, capacidade de absorção da palavra de Deus. E Deus vai levantando jovens mestres. Deus quer levantar você, jovem, como mestre na palavra, que maneja a palavra, que ensina a palavra, que transforma pela palavra, que muda circunstâncias através da palavra. Eu comecei a pregar, eu tenho 39 anos hoje, mas eu comecei a pregar com 14 anos de idade. Eu comecei na minha adolescência pregando a palavra. O meu filho tem 17 anos e eu falo para ele: prega a palavra. Aleluia, glória a Deus. E alguém diz assim: ah, pastor, mas vão nos desprezar. Um nobre irmão leu aqui hoje dizendo: Timóteo, ninguém te despreze pela tua mocidade. Tem uma forma da mocidade ser respeitada, é se ela falar a palavra, se ela ensinar a palavra, se ela defender a palavra, se ela colocar a palavra acima de tudo e de todas as coisas. Deus levantará jovens mestres. Essa igreja será formada por jovens mestres. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. As revelações de Deus não estão circunscritas a uma aristocracia selecionada por Deus. Não, senhores! A revelação de Deus está disponível a todos. Quem quer essa revelação?
Quem deseja, levante a mão. Aleluia, levante a face, levante a voz. Aleluia, eu sei que você já deu muito glória a Deus, mas diga isso para o Senhor: eu quero a sua revelação, eu quero a sua iluminação, eu quero o seu esclarecimento, eu quero, Senhor, a facilidade na sua palavra, eu quero, Senhor, aleluia. Me lembro quando eu era jovem, uma irmã da igreja, quando a gente está nessa janela da vida, a gente recebe muitas profecias, e eu recebi uma profecia que uma irmã chegou, um irmão, perdão, chegou e disse assim: pastor, ó, Henrique, deixa eu falar uma coisa para você, eu tive uma visão com você, uma visão meio estranha. Eu falei: qual é a visão? A visão é que você tinha um cabeção. Eu falei: eu tenho um cabeção. Ele falou: não, mas não era um cabeção igual o que você tem, a sua cabeça ia crescendo, e de repente a sua cabeça tomava a igreja. Eu falei: nossa, que visão mais estranha, não. Aí ele falou assim: e sabe o que significa isso? Que Deus vai abrir a sua mente, Deus vai te dar facilidade na palavra. Aleluia, eu volto a falar aqui essa profecia para todos vocês aqui. Deus vai abrir a mente de vocês, Deus vai abrir a compreensão, Deus vai abrir o entendimento, e Deus vai levantar jovens mestres que defendam a palavra na escola, jovens mestres que defendam a palavra contra todo tipo de militância contra as Sagradas Escrituras, jovens mestres que defendam a palavra e os valores na universidade, jovens mestres que adentrem no mercado de trabalho e ali levem a palavra. Não importa onde vocês estiverem, vocês serão conhecidos por jovens que detêm a palavra, que conhecem da palavra, que falam da palavra. Eu ouvi a tua palavra e eu temi, Senhor. Aleluias. Segunda condição é o temor a Deus. Não existe avivamento sem temor a Deus. Ele diz: eu ouvi a tua palavra e eu temi. E esse temor que Abacuque sente não é um temor de medo de Deus, porque Deus não é bicho-papão. Deus, ele não deseja que nós desenvolvamos quanto a ele uma imagem de hostilidade, uma imagem de reprovação, uma imagem de rejeição. Não, senhores. Esse conceito teológico amedrontador e opressor de que Deus é um ser carrancudo que está sentado no trono com uma espada desembainhada com gotas de sangue caindo da sua ponta, ávido e desejoso por destruir mais uma vida, essa concepção teológica não é uma concepção teológica bíblica, porque os homens que olharam para Deus viram em Deus a sua face augusta, o seu semblante afável, as suas mãos estendidas, os seus ouvidos abertos, a sua boca, aleluia, sempre falando, desejando interação, de modo que o Deus que deve ser construído na nossa mente não é um Deus aniquilador, não é um Deus destruidor, não é um Deus que se ira e nos esmaga na força da sua ira, não, mas um Deus bom, gentil, misericordioso, que a sua graça se estende de geração em geração, que a sua misericórdia perdoa a todos. Esse Deus que resgata, que redime, que reconcilia, que levanta, que exalta, e que mesmo quando erramos, diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, eu estarei lá com ele, e eu o levantarei, eu o exaltarei, eu o colocarei de pé. Ora, então, se nós não devemos ter em mente um Deus amedrontador, que temor é esse? Esse temor é reverencial. Não é um temor no sentido de medo de Deus, não é um temor no sentido de nos sentirmos ameaçados por Deus, não é um temor no sentido de que temos assim um apequenamento e não conseguimos nos aproximar de Deus, não é isso. O que o texto está dizendo é: eu temi, Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, eu desenvolvi reverência, eu desenvolvi, Senhor, ao Senhor a humildade e o reconhecimento da sua grandeza, dos seus atributos, da sua santidade e da sua pureza. Não existe avivamento sem temor a Deus. E o temor a Deus não é medo de Deus, mas o temor a Deus aqui é a reverência a Deus, a reverência ao seu poder, a reverência à sua santidade, a reverência à sua glória, a reverência à sua grandeza, a reverência de Deus.
Quando Moisés conheceu a voz de Deus lá no Monte Horebe, a palavra de Deus diz que Deus falou para ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa, santo é terra santa. Aleluia. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos reverenciá-lo, reverenciar a sua santidade. E aí, ao perceber a santidade de Deus, devemos também nos despir de toda impureza, nos despir de todo vício, nos despir de todo tipo de má conduta, para que nós cheguemos diante de Deus de forma santa, de forma digna, de forma justa. Tirar a sandália dos pés quer dizer tira a impureza. Eu não sei, a igreja não é um lugar de acusação, um lugar onde as pessoas ficam um apontando para outra, porque todos nós estamos na mesma condição. Qual é a nossa condição? Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Aleluia. Talvez você não erra numa coisa, você erra noutra. Por isso todos nós somos carecedores da misericórdia, da benevolência, da amabilidade, da gentileza e da generosidade de Deus. Mas apesar da igreja não ser um ambiente de acusação, ela é um ambiente de conscientização. E como ambiente de conscientização, a igreja, ela é propagadora da necessidade de todos nós reverenciarmos a Deus. Você precisa reverenciar a Deus na sua santidade. Se você tiver com alguma sandália, aleluias, como Moisés estava, que lhe tornava impuro para se aproximar de Deus, tire a sua própria sandália. Não é tirar o seu tênis aí, não é tirar o seu sapato, não é tirar o seu chinelo, não é isso, é tirar alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, alguma coisa que toma a sua mente, que você sabe que te afasta de Deus, alguma coisa que toma o seu coração, que você sabe que te enfraquece espiritualmente, alguma coisa na sua praxis cristã, que você sabe que aquilo ali, Deus não aprova. Se você tem alguma coisa, promova, em nome de Jesus, esse ato de reverência, arrancando da sua vida, e ninguém precisa te acusar, ninguém precisa apontar o dedo para você, porque Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, e Deus nos deu homens consagrados que nos conscientizam, e Deus tem te conscientizado. Então faz um acerto e um ajuste com Deus, dizendo: eu vou tirar aquilo que não te agrada, eu vou tirar aquilo que não te louva, eu vou tirar aquilo que não celebra o teu nome, e eu vou viver de acordo com o temor do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Aleluias. Tem uma frase de um teólogo muito interessante chamado A.W. Tozer, e o Tozer disse assim: ame a Deus e o tema, e então viva a sua vida como você quiser. Eu acho muito bacana essa frase, porque se você temer a Deus e se você amar a Deus, você vai viver a sua vida pautada pelo temor e pautada pelo amor, pautada pelo temor e pautada pelo amor. E aí, pautados no temor e no amor, você vai ter uma vida de santidade, de pureza para a glória do Senhor. Levante a sua mão, jovem. Deus está te dizendo: eu quero que você se santifique, eu quero que você se purifique, eu quero que você, aleluia, se consagre, eu quero que você arranque de você tudo aquilo que não te agrada. Promova essa automutilação moral no aspecto de retirar aquilo que desagrada a Deus, para servir ao Senhor com contentamento, com alegria, com felicidade. Aleluia. Aí você diz assim: pastor, mas o senhor não sabe em que eu estou envolvido, o senhor não sabe com o que eu estou comprometido. Eu quero dizer para você que quando o homem liberta, ele ainda deixa algum tipo de algema, mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor estoura as nossas correntes, quando o Senhor quebra os nossos grilhões, quando o Senhor despedaça as portas de bronze e os ferrolhos de ferro que nos prendem, quando o Senhor arranca de nós todas as nossas algemas, Ele nos liberta, e agora somos livres de verdade. Aqui está a comunidade dos livres, livres para adorar. Levanta a mão, livres para glorificar. Levante a mão, levanta a face, levanta a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração. Você está livre para adorar. Aleluias, aleluias. Eu, Senhor, ouvi a tua palavra e ela me causou temor, ela me causou reverência,
eu ouvi a tua palavra, eu me tornei reverente com a tua santidade. Aleluias, glória a Deus. Quando eu era jovem, eu vim para a igreja, fui criado na igreja, eu sou de uma família muito grande, 18 irmãos, né? Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E aí foi muito interessante, porque minha mãe sempre criando a gente no evangelho, mas na juventude eu resolvi fazer como a nobre irmã falou aqui, né? Quis visitar o mundo, e aí de repente Deus me trouxe de volta, e quando eu voltei cheio de vícios. Eu falava palavrão. Quantos palavrões? Eu falava mais palavrão que palavra normal, eu conversava mais por palavrão, né? Era a minha linguagem. E eu me lembro que eu estava na igreja e eu queria pregar, mas como é que eu vou pregar falando um monte de palavrão? Vai acabar soltando um palavrão no púlpito. Então eu falei, Jesus, me dá a tua graça, Senhor. Mas o Senhor foi trabalhando em mim e Ele foi tirando toda a palavra torpe da minha boca. Jesus pode tirar você. Não interessa quanto você esteja comprometido e mergulhado, quanto essa sandália esteja presa aos seus pés. O Senhor corta todas essas correntes e Ele diz, eu te liberto, eu te liberto, eu te liberto. Eu gostava de jogar bola, confessar um pecado aqui, ainda jogo uma bolinha, apesar de parecer mais a bola do que parecer jogador de bola, mas eu jogo bola. Depois você entra nas minhas redes sociais, lá você vê os golzinhos que eu marco, né? Quase fui excluído, aliás, quando jovem fui excluído por causa disso aí, né? Mas agora a igreja já abriu um pouco mais, glória a Deus por isso, porque a minha desculpa é que é o único esporte que eu preciso fazer, que eu consigo fazer. Aí o irmão fala, poxa vida, vai caminhar. Caminhar é um tédio para mim, caminhar é um tédio, mas jogar bola não é tédio não. Jogar bola eu fico ali esperando a bola, na beira do gol, na banheira, a bola vem, eu faço um gol, outro, posto na internet, tem 200 mil visualizações dos meus gols. Aí alguém fala, nossa, o gordinho joga bem, joga bem. Se a bola cair no pé dele, sem goleiro, né, o gol aberto, é muito difícil errar. Tá certo? Aleluia. Mas eu era viciado. Quando eu cheguei, eu era viciado. Eu deixava a igreja, eu deixava o evangelho, eu deixava tudo por bola. Eu ia para a beira do campo e eu ficava lá querendo uma oportunidade de receber uma camisa, receber um uniforme. Fora os dias que eu estava convidado para jogar, né? Aqueles dias que eu não estava convidado, que eu não tinha agenda do meu time, eu ficava lá vidrado, e o Senhor me deu a sua graça, e Ele me ensinou a controlar isso. Aleluia. Eu lembro que um dia eu estava na beira do campo dizendo assim, eu queria tanto estar na igreja, era um evento como esse, assim, uma consagração especial com jovens, alguma coisa assim, e eu queria tanto estar na igreja, mas aquela força era maior do que eu. Mas o Senhor Jesus, aleluia, equilibrou isso dentro de mim, aleluia, me educou, o Senhor Jesus me forjou, aleluia, porque o Senhor, quando liberta, Ele liberta de verdade. Aleluias, glória a Deus. Eu tinha um pecado no meu coração, que era o pecado do ódio. Eu tinha um ódio por uma irmã minha, um ódio mortal por uma irmã minha, porque aconteceu uma situação lá na minha casa, e aquela minha irmã não me descia. Eu era adolescente, viu? Eu não era homem adulto, formado, pai de filhos, como eu sou hoje, não. Eu era adolescente, eu me lembro desses sentimentos. Eu tinha um ódio pela minha irmã. Quando a minha irmã chegava nos ambientes, eu queria sair, eu não a suportava. E aí eu vim para a igreja, e eu me lembro de várias vezes que eu estava ajoelhado, e de repente me vinha a lembrança da minha irmã. A hora que eu estava orando pela minha família, eu não conseguia orar por ela, eu não conseguia pedir a Deus por ela, mas eu lembro que eu substituí aquele momento que era para orar para ela, ou por ela, por uma oração. E qual era a oração? Senhor, me liberta desse sentimento, Pai, quebra as correntes da minha mente, ó Deus, estoura as correntes do meu coração, traz clareza, Senhor, para os recônditos mais profundos da minha alma. Ah, Senhor, me ilumina de dentro para fora, aleluias. Até o dia que eu estava voltando da igreja, e a minha irmã estava em casa, que ela tinha vindo nos visitar, e ela estava lá em casa, e quando eu a vi em casa, o meu coração não se entristeceu por ouvir a voz dela. Eu fiquei alegre por ouvir a voz dela, e eu entrei correndo e dei um abraço. Ela nem entendeu muito, mas eu dei um abraço e só pedi desculpas para ela. Falei, me perdoe. E aí ela disse, amém, tudo bem, amém, amém, porque para ela já tinha superado aquilo. Mas quem bate apanha, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E eu não tinha esquecido, e aquilo estava doendo o meu coração, mas o Senhor Jesus foi lá com a mão poderosa dele e arrancou de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer que você
tenha temor reverencial a Ele. Talvez você tenha ambientes do seu coração, ambientes da sua mente, ambientes da sua alma, que são reservados a você e aos seus próprios sentimentos caídos, mas o Senhor está dizendo: a palavra corta mais do que espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, ela entra nos cadeados do coração, e ela estoura as portas, para que a luz do Evangelho, para que a santidade do Evangelho, para que a pureza do Evangelho adentre nossos corações. Abra o seu coração para o Senhor esta manhã, abra o seu coração, abra a sua mente, diga: entra, Senhor, no meu coração, entra na minha mente e faz um processo revolucionário de dentro para fora, me tornando homem, me tornando uma pessoa, aleluia, Senhor, que agrade o Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Deus. Palavra de Deus, através de Abacuque, diz que o avivamento é fruto da palavra. Diz que o avivamento é fruto do temor a Deus. Terceiro lugar, o avivamento, ele é fruto de oração por avivamento. Não adianta colocar o tema do avivamento, não adianta colocar a camiseta do avivamento, não adianta arrumar um repertório musical de avivamento, se nós não nos debruçarmos em humilhação a Deus, pedindo o avivamento. O que é que Abacuque faz? Ouvi a tua palavra, eu temi de forma reverencial, e agora aviva a tua obra, Senhor. Sopra nas labaredas da minha vida, sopra do teu espírito, Senhor. Sopra do teu espírito, move com o teu espírito, com a sua graça, move com a tua virtude, move, Senhor, dentro de mim. Ore por avivamento, ore por avivamento. Se a gente estudar os grandes avivamentos bíblicos, não teve um avivamento que não começou, aleluia, sem que houvesse oração. Se nós pensarmos nos avivamentos neotestamentários, eles sempre ocorrerão como fruto de avivamento. No período da patrística, Deus avivou a igreja muitas vezes quando o povo se colocava a orar. Aleluia. No período medieval, a igreja se tornou, aleluia, uma coisa extremamente desconstruída e desconstituída, desuniforme, mas naquele tempo Deus sustentou alguns braseiros acesos, aleluia, são os remanescentes fiéis, são aqueles que não se dobram, homens e mulheres anônimos, aleluia, que viviam debaixo da camada dominadora e opressora da igreja na Idade Média, mas eram homens e mulheres piedosos e de oração. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente olha para a igreja no período dos pré-reformadores, aleluia, Jerônimo de Savonarola sacudiu Florença na Itália. Como? Não com as suas homilias poderosas, com os seus sermões arrebatadores, mas ele fez isso porque ele dedicava tempo e oração. O John Wycliffe, lá na Inglaterra, aleluia, glória a Deus, ele sacudiu a Inglaterra, deixando um legado extraordinário na preparação para a reforma, não através dos seus escritos teológicos, mas através da oração, queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus. O John Knox orava pela Escócia, dizendo: Senhor, dai-me a Escócia, manda um avivamento, abra o céu sobre esse país e queime esse país do teu poder. Erasmo de Roterdã fez uma obra revolucionária na Holanda através da oração. Martinho Lutero na Alemanha, Ulrich Zwingli, João Calvino na Suíça, através da oração. Jovens, só existe um caminho para os céus se abrirem, é quando nós orarmos a Deus incessantemente e pedirmos: derrama o avivamento, derrama o avivamento e derrama o avivamento. Os teólogos avivalistas, aleluia, se tornaram o que se tornaram por causa da oração. Aleluia. Dwight L. Moody não ficou conhecido, aleluia, como um homem do sermão poderoso por causa das suas habilidades e das suas eloquências, porque eloquência e habilidade em qualquer universidade de comunicação ou em qualquer curso técnico de oratória se obtém.
Nós não falamos o que falamos por nós mesmos, nós falamos porque nós vivemos uma vida de oração. Quando a gente pensa no príncipe dos pregadores, o Charles Haddon Spurgeon, a mulher dele chamada Susana Spurgeon, ela diz que ele passava 4, 5 horas de joelhos dobrados, pedindo a Deus, para Deus abrir a mente dele na sua palavra e derramar um avivamento. Quando a gente pensa no John Wesley, pai do metodismo e estruturador da igreja como nós a vemos hoje, principalmente no ambiente pentecostal, o John Wesley era um homem de oração. Aliás, o Wesley dizia que um crente não pode viver um dia sem 4 horas de oração. Ele dizia: todo dia você tem que orar 4 horas de oração, aleluias. Não dá para a gente, irmãos, receber o avivamento sem a oração, sem o clamor. Diz que a nossa geração é uma geração que não ora. Eu combato isso, eu rechaço isso, porque aqui tem homens que oram, tem mulheres que oram, tem jovens que oram, aleluia. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo orar 4 horas, mas você deve orar, aleluia. Como disse o próprio Spurgeon, não precisa orar mais do que 10 minutos, desde que você não fique 10 minutos sem orar. Então você deve fazer micro-orações, porque na soma das micro-orações você vai orar 1 hora, 2 horas, aleluia. Se você ora meia hora aqui na igreja, se você ora 10 minutos no almoço, se você ora 10 minutos no café da manhã, se você acorda e ora mais uns 10 minutos, se você quando está lá no banheiro lembra de orar e fala com Deus, se na hora que você está lá indo dormir você ora também, somando todos esses períodos dá 1 hora, 2 horas de oração facilmente. A nossa igreja só está de pé, não por causa do nosso engendramento e da nossa estruturação, isso daqui é pífio, irmãos. O que nos sustenta é uma vida de oração, homens de joelhos calejados, mulheres de joelhos calejados e jovens de oração. Deus quer que você ore, descubra essa ferramenta, a ferramenta da oração. Quando o nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, esteve internado com Covid por quase 40 dias, depois que ele saiu, eu estava no Belenzinho, foi o primeiro culto que ele se apresentou lá no Belenzinho, ainda na cadeira de roda, como está ainda, né, nesse processo de recuperação, porque não é fácil. Mas aí eu estava lá no Belenzinho, quando a irmã Marta Costa vai e comenta, dizendo que quando chegavam pastores lá para visitá-lo no hospital, e as enfermeiras queriam identificá-lo, as enfermeiras não falavam pastor, presidente, José Wellington Bezerra da Costa, falavam assim: é o senhorzinho com os joelhos calejados? Ele está aqui nessa sala aqui. Aleluia, glória a Deus. O meu pastor Paulo Lucas Sacramento, falou que uma vez fez uma viagem com o pastor Zé Wellington, e durante a madrugada, o pastor Zé Wellington acordou por volta de meia-noite, 1 hora, ele dormiu um pouco, depois ele acordou e disse: Paulo, vamos orar. E aí o pastor orou, falou que ele orou 1 hora, quando ele olhou do lado, o pastor não estava demonstrando, aleluia, esboçando que ia levantar dali. Ele voltou a dormir, acordou, o pastor Paulo voltou a dormir, voltou lá, e quando ele chegou lá, o pastor Zé Wellington estava orando ainda, aleluia. O que é isso? É que a igreja é sustentada por homens e mulheres que oram, aleluia. Nós não podemos deixar isso passar, nós não podemos ignorar esse fato. Eu ouvi a tua palavra, eu temi, então eu oro pedindo: manda um avivamento, manda um avivamento, e manda um avivamento. Levante a sua mão, levante a sua mão, aleluia, levante a sua face e faça essa oração a Deus, dizendo: ó Senhor, manda um avivamento, incendeia a minha vida, incendeia a minha alma, incendeia esse púlpito aqui, Senhor, aleluia, glória a Deus, incendeia esses instrumentos, esses músicos, incendeia as crianças, os adolescentes, os jovens, aleluia. É do John Wesley a frase que diz: deixa-se queimar pelo poder de Deus, e fique tranquilo, porque os homens virão de longe vê-lo queimar. Deixa-se queimar pelo poder de Deus, e os homens virão de longe vê-lo queimar. Quando a sarça arde, quando o fogo não se apaga, chama a atenção de todos, e todos vêm ver o que está acontecendo. É resultado da oração, é resultado da súplica, é resultado da intercessão, é resultado do clamor, é resultado das petições intermináveis, é resultado dessa vida no altar em oração. Deus deseja que nós oremos ao Senhor. Quantos querem que Deus derrame um avivamento? Levante a mão. Quantos vão orar por esse avivamento? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quarto e último lugar para a gente terminar aqui. Aleluia, glória a Deus. O avivamento, ele tem algumas condições: o amor à palavra. O avivamento tem uma condição: o temor reverencial a Deus.
O avivamento, ele é fruto de uma oração por avivamento. E o avivamento, para que ele aconteça, aleluia, nós precisamos estar no meio da caminhada, que é no momento de mornidão, que é no momento de esfriamento. Uma igreja avivada não precisa ser avivada, ela já está e pronto, acabou. Então uma igreja só pode receber o avivamento, só pode ser reavivada se ela de fato e de verdade reconhecer-se morna, reconhecer que ela está no meio da caminhada. Geralmente o começo é de empolgação. Não sei se você já fez, eu fui muito viajar para o Nordeste de ônibus, 72 horas dentro do ônibus. E a hora que você entra aqui no ônibus é uma delícia, porque você está todo empolgado, né? Você está bem vestido, está todo alinhado e tal, e aí você senta, vai conversando com um, conversando com o outro, mas aí de repente o ônibus pega ali a rodovia 116, a BR-116, e entra no estado de Minas. E o estado de Minas, ele te quebra, ele te moe. O estado de Minas é grande. Quanto grande? É muito grande. E aí depois de maior ainda, você coloca mais coisa ainda, porque ele é muito grande mesmo, ele é grande. O estado de Minas é um dia inteiro para atravessar, quase 2 dias, dependendo do caminho. Você dorme, acorda, está em Minas. Dorme, acorda, está em Minas. Dorme, acorda, está em Minas. Vai no banheiro, volta, está em Minas. Desce para fazer refeição, volta, está em Minas. Minas é Minas. Minas é Minas. O maior estado. Não é o maior estado em muitos aspectos, mas é um estado muito importante da nossa nação. E no caminho para o Nordeste é um desafio, Minas e Bahia. E depois você entra lá na Bahia, a Bahia termina de te moer. A Bahia te moe legal mesmo. Aí você termina e entra, dorme, acorda, tá onde? Tô na Bahia, meu amigo. Meu rei, deixa o negócio andar devagar, rei. Você está muito acelerado, vai devagar, né? Aqui as coisas andam de forma mais tranquila, mas andam. E aí então, eu viajava muito ali e tal. E aí interessante que quando a gente está no meio da viagem, é muito desgastante. Você vence Minas, aí você fala, que maravilha, venci o estado de Minas, que maravilha. Aí você vai agora entrar na Bahia. Quando você está no meio da Bahia, meu irmão, tem hora que dá vontade de você falar assim, eu vou desistir, vou alugar um hotel, vou ficar aqui 1 semana, depois eu pego ele de novo para terminar essa viagem. Mas não dá, porque você tem compromisso lá e compromisso aqui de volta, né? Então no meio do tempo, quando você está no meio da caminhada, é geralmente aonde tudo pesa, mas é nesse tempo de mornidão, de esfriamento, de arrefecimento, é nesse tempo de indiferença e de distanciamento que nós devemos pedir o avivamento, e que o avivamento vem. Aleluia, glória a Deus. Deus tem avivamento para você. Talvez você diga assim, pastor, eu me sinto, aleluia, frio espiritualmente, morno espiritualmente, eu me sinto, pastor, arrefecido espiritualmente. É nesse tempo que Deus deseja, e Deus vai ministrar um avivamento na sua vida. Amém? Quantos querem avivamento? Amém. Agora, eu quero terminar dando alguns conselhos práticos. Se você quer o avivamento de verdade, faz o que esse pastor está te orientando. O avivamento, para ele acontecer, você precisa tomar algumas medidas. E essas medidas são práticas. A primeira medida é que você deve se sentir insatisfeito com você mesmo. Você precisa se sentir insatisfeito. O Abacuque, ele pede para Deus avivá-lo no meio dos anos, porque é quando ele sente o cansaço, e ele confessa que ele está cansado, e ele então, ele pede para Deus, porque ele não quer mais aquela condição. Deus não derrama avivamento na vida daqueles que estão satisfeitos, mas Deus trabalha na vida daqueles que estão insatisfeitos com o seu próprio estado. E aqui nós temos que aprender com o apóstolo São Paulo, que já estava velho, já tinha evangelizado o mundo antigo, já tinha escrito muitas cartas, já estava no fechamento da vida e estava preso. E quando ele está preso, ele escreve para os irmãos de Filipos, e lá no capítulo 3, Paulo vai dizer, meus irmãos, mesmo depois de ter construído toda essa carreira, eu julgo ainda não ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, que é conhecer Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não tem, aleluias, avivamento para quem está satisfeito,
mas para aquele, aleluias, que está anelante, desejoso por uma mudança, e diz: Senhor, eu não estou satisfeito com a minha condição, Deus vai derramar o Espírito Santo e um grande avivamento. Se você está satisfeito, se você está feliz, se você está alegre, aleluia, com a sua atual condição, Deus não vai te avivar. Eu sinto em lhe dizer, Deus não tem nada para você. Mas se você está insatisfeito, julga que não alcançou, julga que está no meio da caminhada e julga que agora que a vida está pesada e que você precisa de renovo de Deus, Deus tem renovo para você. Segunda coisa, decida-se por uma mudança radical na vida espiritual. Decida-se por uma mudança radical. A vida espiritual, ela exige de nós uma radicalidade. Ela exige de nós uma mudança de chave. Ela exige de nós uma transformação no pensamento. Deus deseja que você tenha uma vida transformada espiritualmente no sentido radical. Eu gostei demais do testemunho da nossa querida irmã, quando ela fala aqui, que tocou a todos nós, quando ela fala aqui que ela se percebeu extremamente indiferente a toda a realidade espiritual, mas ela se indignou e ela buscou de Deus uma mudança, e essa mudança veio tão forte, que ela já foi lá e falou com o pastor: quero batizar. Já está buscando o batismo no Espírito Santo, não sei se ela é batizada no Espírito Santo, mas é batizada no Espírito Santo, quer pregar, já está aqui como pregadora já. Você pode dar o próximo congresso para ela, viu, irmão? Já convida. A menina já levanta o dedo, já dedo de profeta. É isso. Se você não tiver essa radicalidade na vida, Deus não tem avivamento para você. Você precisa ter uma radicalidade, uma mudança de verdade. Aleluia. Quem faz uma escolha rejeita todas as outras escolhas. E Deus deseja que você rejeite tudo e fique com o Senhor, com a sua palavra, com o Evangelho e com a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma terceira coisa, não apenas se sinta satisfeito e não apenas promova uma mudança radical na sua vida espiritual, mas em terceiro lugar, coloque-se no caminho do avivamento. O caminho do avivamento é ensinado nos nossos cultos, ele é mostrado, ele é demonstrado pela Bíblia, ele é exemplificado na fé e na vida de outros irmãos. Então você não pode fazer desse desejo pelo avivamento uma concepção filosófica, uma concepção ideológica, uma concepção meramente abstrata e intangível, não. Coloque-se no caminho do avivamento. E o caminho do avivamento é exatamente a oração. O caminho do avivamento é exatamente a leitura da palavra. O caminho do avivamento é exatamente o devocional pessoal. O caminho do avivamento é esse cultuar a Deus constantemente. O caminho do avivamento é estar aqui. Se você se isolar, aleluia, a brasa, quando ela se isola das demais brasas, ela apaga facilmente. Mas se ela se ajunta com as demais brasas, o fogo dela se estende por mais tempo. Aleluia, glória a Deus. Você também, você precisa se colocar no caminho do avivamento. Aleluia, colocar-se no caminho do avivamento é vir para a igreja. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, havia esse costume na igreja. Eu era jovenzinho, mas havia esse costume. Sabe como é que a gente vinha para a igreja quando queria pregar? Quando queria dar uma saudação, a gente vinha com o dedo assim, no meio da Bíblia, assim, ó. Vinha com o dedo assim. Isso era uma mensagem para o pastor, tá? O pastor já entendia. Ele já dava aquela olhada assim, já via quem que estava com o dedinho no meio da Bíblia. Aí o irmão fulano de tal, vem cá dar uma palavra aqui. Aí o irmão vinha dar uma palavra, era a gente lia lá um texto, errava bastante e tal, era corrigido, puxado a orelha, chamava Jesus de Genésio, né? Colocamos Mateus lá na árvore, colocamos Sansão no túmulo. Essa bagunça é normal. Mas depois a coisa começa a se ajustar, se organizar, mas você está no caminho, você está no caminho. Deus tem avivamento para quem está no caminho. Se coloque no caminho do avivamento. Aleluia, glória a Deus. Se coloque no caminho do avivamento. Se coloca no caminho do avivamento. Se coloca no caminho do avivamento. Se você ficar em casa perdendo tempo com videozinhos, reels do Instagram, você não vai chegar a lugar nenhum. Se coloca no caminho do avivamento. Se você ficar perdendo tempo em terminar as séries lá do Netflix e dos streams, você não vai chegar em lugar nenhum. Se coloca no caminho do avivamento. Se você ficar perdendo tempo com amizades, se você ficar perdendo tempo com isso, com aquilo outro, aleluia, você não vai chegar a receber esse avivamento. Você precisa se colocar no caminho do avivamento. É aqui que Deus ordena a bênção.
a graça e a vida para sempre. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo e você está no lugar certo. Arrependa-se genuinamente. Procure organizar a sua vida espiritual diante de Deus. E faça isso de forma pessoal. Independente do seu líder falar com você, independente do seu pai, da sua mãe. Sua relação com Deus é uma relação pessoal. Então, arrependa-se autêntica e genuinamente e de forma pessoal. E Deus vai, ao olhar para o seu arrependimento, derramar um grande e maravilhoso avivamento sobre você. A igreja protestante, ela é diferente da igreja católica, porque na igreja católica tinha o confessionário e as penitências que os padres dão para que as pessoas paguem seus pecados. Na igreja evangélica não é assim. Na igreja evangélica você confessa diante de Deus. Se você tiver a confiança em algum irmão que seja iluminado pelo Senhor na experiência da fé, confessa para ele, para que ele possa ajudar você. E se for uma coisa realmente grave, confesse ao pastor e à liderança, para que o seu caso esteja tratado com muito respeito, com muita graça e com muito cuidado. Mas na igreja, em regra, você não adianta confessar para o pastor, não adianta confessar para o líder, não adianta confessar para o pai, para a mãe, se você não se arrepender diante de Deus. Metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento, não diante dos homens, mas primariamente diante de Deus. Os homens só testemunharão aquilo que você já está fazendo diante de Deus. Por isso, você deve se arrepender genuína e autenticamente. Outra coisa, pague as suas dívidas, seja honesto, acerte a sua vida no sentido social. Deus não quer que você seja uma pessoa que socialmente é reprovável. Não, Deus quer que você viva de forma diligente na sua casa. Não adianta a gente pular aqui num pé só na igreja. Não adianta a gente aqui sair pulando aqui e tratar os pais maus. Não adianta. Não adianta a gente aqui não ser educado com os irmãos. Não adianta a gente ter, aleluias, uma manifestação espiritual aqui e não ajudar nos serviços domésticos. Não ajudar porque é homem, não ajudar porque é mulher. Não ajudar porque está ocupado, não ajudar porque não está fazendo nada. Porque está descansando, não adianta. A vida cristã, ela se expressa aqui, mas ela começa mesmo e se estrutura, é lá em casa. É na vida social, é na conduta social. Eu não posso dizer para os irmãos e ser irresponsável de dizer para os irmãos que Deus coroará a nossa vida se ela for uma vida dissoluta e irresponsável. Não, Deus coroa homens e mulheres diligentes, que pagam as dívidas e que vivem socialmente de forma equilibrada. E aí toma cuidado com os namoricos, toma cuidado com os namoricos, né? Toma cuidado com esse negócio de ficar beijando muito, né? Guarda esse beijo aí para o seu escolhido, para a sua escolhida. E eu vou dizer uma coisa, você diz assim, pastor, mas na igreja não tem. Tem sim. Se você der uma olhada ali, atrás ali, estão os servos de Deus, olha ali, um jardim de girassóis de Deus, olha lá, olha os girassóis de Deus, e aqui na frente as azaleias de Deus, e você nesse intercâmbio aí, você de repente encontra alguém. Sabe onde que eu conheci a minha esposa? Eu conheci dentro da igreja. Eu conheci no evangelho, dentro da igreja. É claro que você pode conhecer em qualquer lugar, e Deus pode fazer a obra, mas a regra, o dever ser, é que se conheça aqui dentro. A regra, o dever ser, é que se conheça aqui dentro. Deus tem isso para você, Deus vai abençoar você. Um namorado abençoado, uma namorada abençoada, em nome do Senhor Jesus. Ajuste, aleluia, a sua vida ao sermão do monte. Procure colocar o sermão do monte de forma prática na sua vida. E aí você vai receber um avivamento. Olhe para o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7. E veja se a sua vida está equivalente com aquilo ali. Se ela tiver equivalente, tenha certeza, um avivamento de Deus virá para você. Aleluia. Tenha intenções sérias. Cuidado com a TV. Cuidado com a televisão. Eu sou um pregador jovem. Eu sou um pregador que diz que a igreja tem que usar a inteligência artificial. Eu não sou contra a inteligência artificial. Eu acho que a igreja tem que usar. Inclusive os pastores aqui, eu particularmente dou um conselho para os meus amigos pastores, dizendo o seguinte: você tem que terminar, aleluia, a sua pesquisa consultando alguma inteligência artificial. Isso aí é uma bênção. Isso ajuda, isso contribui. Mas toma cuidado com a TV. A TV, ela é nociva. A internet, ela é nociva. O cinema é nocivo. É importante a gente tomar cuidado com a música. Dá uma olhada na sua playlist.
do Spotify, dá uma olhada na sua playlist dos streams e veja se estas playlists agradam e servem a Deus. Se elas agradam e servem a Deus, fique tranquilo, Deus tem um grande avivamento para você. Aleluia, glória a Deus. Reduza os seus interesses. Quem faz tudo não faz nada. Então reduza os seus interesses. Agora você está buscando avivamento. Não fique buscando outras coisas. Não perca, aleluia, a atenção. Não perca a sua percepção com outras coisas, mas reduza o seu interesse. Aleluia, agora é hora de buscar a Deus. Agora é hora de clamar a Deus. Agora é hora de pedir a Deus. E por fim, comece a servir no reino de Deus, porque Deus abençoa aqueles que estão trabalhando na obra. Aí você diz assim: pastor, mas qual é a minha chamada? A chamada, eu entendo que ela é geral. Deus chamou a todos para a salvação e Deus chamou a todos para o serviço. Então todos temos chamada, mas Deus, além da chamada, tem para nós uma vocação, e a sua vocação o Espírito Santo mostrará para você. E como que o Espírito vai dando indícios de qual é a nossa vocação? Colocando no nosso coração algo para nós nos apegarmos. Com o que você se apega dentro da igreja? É exatamente com isso que você se apega, que é a sua vocação. Por exemplo, tem irmão que entra aqui na igreja e vê o púlpito, aleluia, vê o púlpito e sabe o que ele faz? Ele olha para o púlpito e ele acha admirável esses homens aqui. Então o seu lugar é aqui. Agora tem outro que já não quer muito aqui, quer aqui a cozinha, né? A parte aqui musical. Então o seu lugar é ali. Outro já vê alguém cantando e se canta pela voz, pelo tenor, pelo soprano, pelo contralto. Então a sua área é essa. Outro não, outro chega aqui na igreja e começa a contar as lâmpadas e vê quantas estão queimadas e quantas estão acesas. Seu negócio é a zeladoria da igreja. Se ofereça para o pastor para zelar pela igreja. Outro irmão já fica incomodado com a porta, dizendo: não tem jeito na recepção, ou tem pouca, ou etc. Então o seu lugar é esse. Não importa, o Senhor vai colocar no seu coração uma vocação no reino de Deus, e você vai desempenhar essa vocação, e o nome do Senhor vai ser louvado na sua vida.